Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite. Eu acredito que é relacionado à nossa crença, à nossa fé. E eu nem conversei com o bispo, porque ele sabe que a gente nem comenta, né, sobre a mensagem que vai pregar. Quando ele faz um convite para a gente pregar, a gente simplesmente pede ao Espírito Santo de Deus que nos dê graça para que nós possamos pregar. Pela manhã, o pastor José, que eu tenho brincado com ele, chamado de José do Fogo, porque o homem é cheio do poder de Deus. E eu louvo a Deus, pastor José, pela sua vida. Eu vejo quanto Deus lhe usa nesse lugar. Continue sendo esta chama espiritual aqui nesta terra, aqui nesse lugar. A Bíblia diz que João Batista era como uma cana agitada no deserto, querido. Que assim o Senhor venha também sustentar homens que não se calem, homens que falem a verdade, homens que não tenham medo de proclamar a verdade. Porque a gente sabe, querido, Jesus pregou a verdade, foi apedrejado. Jesus falou por parábolas, foi apedrejado no sentido figurado. Ou seja, foi rejeitado, foi ignorado, foi humilhado e acabou sendo morto. Então o que nós precisamos fazer é seguir os passos de Jesus, pregar a verdade. Nem sempre a verdade vai agradar a todos. Existe um ditado que diz que nem Deus agradou a todos. E eu discordo completamente dizendo, Deus agradou a todos. Mas infelizmente nem todos se agradam de Deus. Amém? Porque em Deus não há falhas. Então não se agradar de Deus é o ser humano. Não que Deus não agrade. Deus agrada sim, porque Ele é bondoso e é misericordioso. Amém? Queridos, eu quero ler uma palavra nessa noite. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. No livro de 1 Timóteo, a Andressa hoje vai colocar bastante versículos bíblicos para a gente poder refletir nesta palavra que o Senhor me deu para ministrar nesta noite. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 16. Glória a Deus. Desculpa, irmã Andressa, coloca o versículo 1 primeiro e depois o versículo 16. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Diga assim comigo, Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. Tome seu assento glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, eu quero nessa noite trazer uma palavra relacionada à nossa crença, à nossa fé, a bandeira apostólica que nós pregamos. A Bíblia diz que só existe uma doutrina do céu só existe uma. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, eles faziam as suas refeições entre si, eles tinham tudo em comum. Então nós sabemos que só existe uma doutrina, e a doutrina que Jesus deixou sobre esta terra. Porém, em Timóteo está dizendo uma coisa completamente diferente no versículo 1. Volta aí novamente, Andressa, por favor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de... Só existe uma doutrina do céu, mas existe milhares de doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios. Tem gente, querido, que está pregando, né, que você pode adorar um objeto e você vai ser salvo. Tem gente que está pregando que você não precisa vir à igreja. Tem gente que está pregando que você não precisa ser batizado. Tem gente que está pregando que você não precisa se preocupar, porque naquele grande dia Deus tem um escape para a alma de todos os seres humanos. E isso não é verdade. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, a irmã Andressa vai estar bem ágil aí, só para ir citando as referências. Romanos 10, 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O primeiro passo para a nossa salvação é crer. E o crer vem através do ouvir. E ouvir
Eu até hoje tive uma experiência, não sei se terei uma segunda experiência como essa, mas eu preguei a palavra para um mudo e batizei esse mudo nas águas em nome do Senhor Jesus. Como, pastor? Rapaz, é mistério grande. O bendito do mudo sabia escrever, sabia ler. Eu digo que ficou fácil. Eu escrevia e ele respondia. Eu fiz muitas pegadinhas, tentando um pouco contrariar, para ver se ele era alcançado ali em alguma falha, mas não. Todas as perguntas que eu fiz, ele foi no ponto certo. E no final eu disse: você crê que Jesus pode salvar a tua alma? Ele disse: creio. Você crê que o batismo nas águas perdoa, tira os nossos pecados e que nós alcançamos a salvação? Sim. Eu digo: então, você aceita ser batizado nas águas em nome de Jesus? Ele disse sim. Levei ele nas águas e batizei nas águas em nome do Senhor Jesus. Uma experiência única, mas uma experiência que Deus me deu. Ou seja, a Bíblia diz que naquele dia Deus não terá ninguém por inocente. Então não tem inocente, querido. Deus escolheu um povo, escolheu. Só que no dia que o véu do templo se rasgou, Ele deu ao homem o livre-arbítrio de chegar até Ele. Então não adianta nós queremos pregar para as pessoas que naquele último dia aconteceu alguma coisa, no último momento chega lá e chega: olha, aceita Jesus aqui que Jesus vai te salvar. Isso não existe, não tem fundamento. É pesado, é duro. Mas aonde ficaria a palavra do Senhor diante de uma cena como essa, pastor José? Então não precisaria eu pregar que é necessário que o homem confesse Cristo, como está escrito no livro de Romanos 10:10. É necessário crer no seu coração e com a boca se confessar a respeito da salvação. Mas isso não é tudo. Existem mais alguns requisitos para que o homem possa entrar no reino dos céus. João capítulo 3, versículo 1 ao 5. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então nós começamos a entender que a salvação não é uma coisa tão simples. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, ou seja, você não precisa pagar nada para entrar no reino dos céus. Você só precisa obedecer, você só precisa se submeter. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, resista ao mundo e ele fugirá de vós. Então nós confessamos a Cristo com a nossa boca. E em segundo, nós temos que nascer da água e do Espírito. O homem carnal tem que se tornar um homem espiritual. A mulher carnal tem que se tornar uma mulher espiritual. E ser batizado nas águas em nome de Jesus. Quando você é imergido nas águas, o homem carnal naquele momento desce, mas nasce um homem espiritual, uma mulher espiritual, para viver em novidade de vida. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Você pode dar glória a Deus, exaltar e glorificar, bem dizer. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Só, queridos, que nós estamos vivendo dias onde muitas doutrinas, muitos ensinamentos, eles estão sendo pregados pelo mundo afora. E a gente precisa ter muito cuidado. Lá em 1 João diz que se alguém vier ter convosco e não carregar esta doutrina, não saudeis e nem tampouco receba na tua casa. Só que você sabe o que está acontecendo nos nossos dias hoje? O que está escrito lá em Timóteo capítulo 4 versículo 1, porque nos últimos dias apostatarão alguns da fé, estão negando a fé, estão abandonando a crença. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nunca podemos, querido, prevaricar entre dois pensamentos. Nós precisamos continuar crendo no único e soberano Deus, que desde o momento que ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
heresia. E o Espírito de quem? O Espírito do Deus Todo-Poderoso, do único Deus que habita o céu e a terra. Não há espaço para um outro Deus, não há espaço no meu e no teu coração para um outro Deus, para uma outra doutrina, para um outro ensinamento entrar. Não abra o teu coração para heresias, não abra o teu coração para um outro Deus, não abra o teu coração para falsos ensinamentos. Mas, querido, deixa o teu coração escancarado para aquilo que Deus quer realizar através da tua vida. Deixa o teu coração escancarado para se debruçar na fé no único e soberano Deus. Lá no livro de Mateus capítulo 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho. Todas as coisas que vos tenho. Isso aqui é muito forte, querido. Porque a gente está ouvindo pessoas obedecendo aquilo que o homem tem mandado, mas deixando de obedecer e seguir aquilo que o Senhor, Ele disse que eu vos tenho mandado, eu tenho deixado, novo mandamento vos dou. Os mandamentos vêm do Senhor. Cuidado, querido, que o mundo está tentando enganar a nós, enganar os nossos filhos. Escreva nos umbrais da tua casa: Jesus Cristo é o único e o verdadeiro Deus. Escreva uma fita e coloca no braço dizendo: Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Jesus é o único Deus. Insiste em pregar e falar todos os dias que Jesus é o único Deus. Me diga qual foi a casa que o filho pródigo voltou. Ele voltou para a casa de um outro pai? Não, ele voltou para a casa do seu pai. Se você tem um filho, querido, que porventura se afastou dos caminhos de Deus, continua dizendo: filho, a casa do pai continua aberta te esperando. O único Deus continua, uma sandalinha guardada, uma veste nova, um anel e bezerro servado te esperando para festejar a tua volta para casa. Quando o povo se dispersou, querido, a Bíblia diz que Neemias, ele ouve a mensagem de que o povo estava retornando para Jerusalém, mas a cidade estava em ruína, estava destruída. Sabe o que acontece naquele momento? Ele diz: nós precisamos nos arrepender, porque muitos males fizemos contra o Senhor, adoramos outros deuses e Ele nos entregou nas mãos do inimigo. Então, reis aprisionaram o povo de Deus, mas no momento em que Deus liberta o povo volta para casa e volta a adorar o único e soberano Deus. O que eu quero que você entenda com esta palavra, nós temos muita coisa e vamos correr para tentar trazer esta mensagem nesta noite, é que a gente precisa ter convicção da nossa fé, da nossa crença. Você precisa ter convicção de quem é o Deus que você está servindo. Eu vi um homem pregar e batizar muitas almas, e um dia aquele homem estava negando o nome de Jesus Cristo, Marcos. Aquele homem estava blasfemando contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não sou um tolo. Ele não era também, querido, até que um CD dos infernos chegou e começou a tocar aquela voz satânica e diabólica, aquela doutrina, pastor José, satânica e diabólica chegou, e aquele homem começou a ouvir e foi seduzido. O demônio tomou conta daquele homem e ele começou a proferir palavras de blasfema contra o Espírito Santo, contra o nome de Jesus. Então cuidado para que eu e você não venhamos apostatar da fé, pastor Marcílio, mas que nós venhamos continuar proclamando o santo nome de Jesus. Cuidado com o conhecimento que você está buscando fora da tua igreja. Cuidado com a doutrina que estão tentando te enfiar de goela abaixo fora da tua igreja.
Isso aqui não é um desabafo não, querido. Isso é uma advertência do céu para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Que o Espírito do Senhor esteja falando contigo nesta noite. Isaías capítulo 7, verso 14, irmã Andressa. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu vou falar sobre Mateus 28, 19 com essas referências bíblicas que eu irei citar agora. É uma profecia no livro de Isaías, Mateus capítulo 1, versículo 18, irmã Andressa, por favor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito. Toda a igreja, por favor, do Espírito. Continua. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Isaías, Antigo Testamento. Mateus, a manifestação de Cristo, Novo Testamento. Está se aproximando a graça, e ele começa a revelar os princípios da sua graça para o seu povo. Ele começa a trazer uma manifestação, uma revelação do grande eu sou para a nação agora que ele nasceu. Ele começa a trazer uma mensagem para o povo dos dias de Jesus. E sabe o que está acontecendo aqui exatamente, querido? É que o Senhor está dizendo para mim e para você: Ele não deixou ninguém enganado. Ele deixou as suas profecias no Antigo Testamento, mas Ele veio cumprindo cada uma delas no Novo Testamento. Quando Isaías profetiza, ele cumpre aqui em Mateus capítulo de número 1. A virgem vai conceber e dar à luz um filho, mas ela vai conceber do Espírito Santo. Então nós precisamos entender do que Jesus está falando no livro de Mateus 28, 19. O versículo 20 diz que nós temos que obedecer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena, que eu vos tenho ordenado ou mandado. Então os homens estão pregando hoje por aí, e a gente muitas vezes, querido, está vendo, está encontrando pessoas, e nós não estamos advertindo estas pessoas. Se tem uma coisa, querido, que eu não posso negligenciar, é com a mensagem que Deus colocou na minha boca. Se Ele me deu a mensagem de graça eu vou levar ela para outras pessoas. Eu preciso levar o conhecimento da única doutrina que Jesus deixou na terra. É esta mensagem aqui. João capítulo 1, do 29 ao 34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho
Que palavra maravilhosa, querido. Tem muita gente pegando esse texto aqui, Marcos, e dizendo que existe uma trindade, pastor José, aqui. E nós vemos a manifestação do único Deus através desta palavra. A Bíblia diz que João, ele estava aqui, batizando. Ele estava batizando e de repente ele viu Cristo. E quando ele viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado esse tira o pecado do mundo. Esse é que vai limpar, esse é que vai passar a vassoura, varrendo todo o pecado. A Bíblia diz que no momento em que ele chega para ele, diz: João, me batiza. Ele disse: não, Senhor, eu não vou te batizar, eu que preciso ser batizado por ti. Fica tranquilo. Eu necessito ser batizado para que assim se cumpra a palavra. E a Bíblia diz que quando João emerge Cristo nas águas, uma dúvida que muita gente tem. João disse: eu te batizo nas águas em nome de Jesus? Não, eu te batizo. E nem disse para o arrependimento, porque Cristo não tinha do que se arrepender. Cristo nunca pecou durante estar na terra, mas foi um ato simbólico para que todos pudessem crer. Porque se Jesus ele não fizesse isso, como as pessoas creriam? Se Jesus fazendo, as pessoas já não crê, bispo. Imagina se ele não fizesse. Mas entenda essa visão aqui, querido. Isso é uma revelação divina para mim e para você. A Bíblia diz que quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre o Cristo. Neste momento, querido, Mateus 28:19 está se cumprindo. E disse-lhe: vão por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente precisa encontrar qual é o nome, este nome verdadeiro pelo qual devamos ser salvos, pelo qual devamos ser batizados. E João, ele revela isso. Quando João está dizendo: eu vi o Espírito descer sobre ele. Quem era o Espírito? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Vou ler mais um versículo, se não me engano, em Coríntios. Deixa me ver aqui. Coríntios. Glória a Deus. Vamos ver se é 1 Coríntios 4:19. Irmã Andressa. 2 Coríntios 4:19, vamos ver. Não é essa escritura. Mas eu vou lembrar e vou citar para os irmãos aqui. No livro de Colossenses 2:9, estava se cumprindo aquilo que João, ele estava falando. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Deus, esse é o versículo que eu vou citar. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Porque Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. O Espírito desce sobre Cristo. Ali estava fazendo a confirmação, pastor José, do sacerdócio de Cristo. 30 anos, sumo sacerdote. Era o sacerdote se manifestando à humanidade. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito desce sobre ele. E a voz do Espírito que desceu disse: este é meu filho amado, em quem habito, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Nesse momento aqui nós começamos a entender algo extraordinário. Por quê, pastor? Porque se existisse de fato 3 pessoas de uma doutrina chamada doutrina da Trindade, existiria distinção. Não porque são 3 que concordam em um. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus, ele é Pai na criação, porque criou tudo e todas as coisas. Ele é Filho na redenção, porque veio para redimir a humanidade, para resgatar a humanidade.
e Espírito Santo na consolação. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que eu vejo, querido, é que a falta do conhecimento está levando muita gente para o inferno. A falta do conhecimento, querido, está causando volume no inferno. E a gente tem o conhecimento desta palavra. Os teus amigos da faculdade, os teus amigos da escola, os teus amigos do trabalho, às vezes até parentes, irmãos. Eu tenho um irmão que não é da mesma denominação que nós, não tem a mesma fé que eu tenho, mas eu sentei e vos apresentei a palavra para ele, para ela, e disse: esta é a mensagem de salvação, esta é a mensagem que eu te dou. Eu não vou mais ligar, eu não vou mais dizer mais nada, porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar, querido, não é por força e por violência, mas pelo mover do meu espírito. É pelo mover do Espírito Santo. A mensagem tem que ser pregada. João capítulo de número 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne, não foi outro Deus. J. Neto conta um hino que diz assim: ele não mandou, ele mesmo veio. Ele não mandou, meu querido, mas ele veio. Só providenciou um corpo para que ele pudesse habitar. Aleluia, essa história de que Jesus é um Deus, de que Deus é outro Deus e de que Espírito Santo é outro Deus, isso é uma grande heresia que estão pregando, querido, desde o ano de 325, depois que teve-se uma reunião de 318 homens poderosos na época, eles criaram uma doutrina e daquele momento em diante começou-se a ser propagada esta mensagem à humanidade. Mas você sabe quem é a mãe desta doutrina? A grande meretriz, como diz a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Ela é a grande meretriz. E as ramificações, aqueles que saíram de dentro, estão pregando o mesmo ensinamento, para que fique claro para a igreja, estão pregando o mesmo ensinamento, querido, só com alguns ajustes, só com algumas mudanças, mas é a mesma doutrina, é o mesmo ensinamento, é a mesma palavra, mas a Bíblia diz: o Senhor será sempre o mesmo e Ele não muda. Ele permanecerá sendo único. Zacarias 14:9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Jesus é o único Deus. Jesus é o único Deus. Jesus é o único Salvador da humanidade. Você que me assiste, Jesus é o único Deus, é o único que pode te salvar. É o único que pode nos salvar. É o único nome que está acima de todo nome. E não há outro, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Mas a Bíblia diz
Lemos lá em Timóteo 4:1, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar, igreja? É negar a fé, é deixar de crer naquela mensagem genuína que foi pregada por Cristo, que foi pregada pelos apóstolos e que hoje continua sendo pregada pelos discípulos de Jesus, que somos nós. Pregue esta mensagem. Anuncie esta mensagem. Mande pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação que você tiver. Mande para as pessoas e advirta-os que é um Deus que vai estar, querido, nos ares, chamando a sua igreja para se encontrar com Ele. E esse Deus é Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Vamos correr. Mateus 27, 45 ao 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero trazer-vos algo maravilhoso, querido, sobre esta palavra aí. No livro de João, capítulo 14. Coloca aí para mim rapidamente, irmã Andressa. João 14, do 1 ao 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde já, olha só, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, queremos ver, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu fiz questão de ler todo o texto, para que a gente entenda algo glorioso, querido. Quando nós lemos aqui Mateus 27, 45 ao 46, ele de braço aberto na cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus sai das águas, João viu o Espírito descer como pomba sobre ele. Então naquele momento, Colossenses 2:9,
Concretiza esta palavra: nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. No momento em que Cristo está dizendo essas palavras, Ele está fazendo menção àquilo que Ele disse para os discípulos no livro de João 14. Ele disse: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vocês não crêem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Diga assim comigo: permanece em mim. Quando Ele está dizendo permanece, é que Ele ainda está reconciliando consigo o mundo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Espírito do Todo-Poderoso estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E quando Ele chega na cruz do Calvário, que Ele abre os braços, Ele já tem a humanidade reconciliada com Ele, através do sacrifício que Ele está fazendo. Então é o momento que aquele Espírito que desceu no dia do batismo saia, para que o Cristo, o sacrifício, o Cordeiro, Ele venha morrer na cruz do Calvário e perdoar os pecados de toda a humanidade. Então, quando Ele disse lá no livro de Mateus 28, 19, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele estava nada mais do que dizendo: Jesus Cristo veio e revelou o seu nome. Aleluia. Cristo disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. O que Ele estava dizendo, pastor José? Ele estava naquele momento dizendo: esse Espírito que está sobre mim, do grande eu sou. Quando Ele estava proclamando esta palavra, Ele estava dizendo: eu revelei o teu nome. Isaías tentou conhecer e não conheceu. Moisés tentou te conhecer, mas não te conheceu. Os profetas queriam te conhecer, mas não te conheceram. Mas a nossa geração, igreja do Senhor, temos o privilégio de conhecer o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Está manifestado para mim e para você. É Jesus Cristo, o único soberano e eterno Deus. Ele manifestou o seu nome para nós. Dentro das Escrituras, nenhum ser humano foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum, biblicamente nenhum. Se você já encontrou, eu peço que você tenha muito cuidado. Porque hoje eu não duvido mais de nada, bispo. Eles estão querendo pegar a Bíblia hoje e tirar as partes que estão condenando o pecado, que está batendo de frente com o pecado, e trazer somente para pregar o amor. Ou seja, eles querem tirar os textos que converte, que transforma, que muda a vida do homem, e transformar em textos que condena, que destrói e que vai levar a humanidade à condenação. Mas eu preciso encerrar a minha reflexão. O verdadeiro batismo está no livro de Atos, capítulo 4, versículos 5 e 6. Desculpa, irmã Andressa, Efésios 4, 5 e 6. Já estou querendo adiantar as coisas. Um só Senhor, uma só fé e um só, olhe para cá, igreja, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em... Aonde tem lugar para outro Deus aí, irmão Nilson? Jesus é o único que deve ser adorado como o único e verdadeiro Deus. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18.
em diante. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será sido ligado. Acompanha comigo isso aqui, igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado. Permita-me dizer uma coisa, querido. Também eu te digo que tu és Pedro. Alguém chegou para mim e disse assim: bispo, pastor, mas você prefere acreditar em Pedro do que em Jesus? Disse: a ignorância grita, a sabedoria tem que ir, não é? Sabedoria não precisa gritar. Eu disse: querido, quem está entregando essas palavras para Pedro? Jesus. Dá-se uma coçada na cabeça e pergunta agora: você crê em Pedro ou em Jesus? Jesus olhou para Pedro e disse: eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Ele disse: darei a ti, ou dar-te-ei. Ele disse: eu vou te entregar as chaves do reino dos céus. Entregou nas mãos de quem? Nas mãos de Pedro. Mas escute o que vai acontecer aqui. Lucas capítulo 24, versículo 44 até o 47. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando com vocês. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Espera aí, escrito aonde? Tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Quem tem poder para dizer isso? Só o Deus que está lá dentro da lei de Moisés. Só quem tem poder para dizer isso é o Deus que entregou a lei nas mãos de Moisés. Mas é Jesus quem está proferindo estas palavras. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas, e nos abrirei minha boca por parábolas. Está lá em Salmos. E aí ele traz as parábolas para nós. Então, isso aqui é uma revelação para os discípulos e também para nós. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Quando ele pergunta, querido, quando ele faz essa indagação para Pedro: quem é que o povo diz que eu sou? Um diz que você é Elias, mas e vocês, o que diz que eu sou mesmo? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram esta palavra. Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Versículo 46. E disse-lhe: assim está próximo, irmã Andressa, desculpa, 47. E em seu nome. Volta o 46 de novo aqui, só para a gente chegar lá. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os.
Versículo 47. Diga assim comigo, toda a igreja diga assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Entrego-vos uma mensagem nesta noite. Atos capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 7. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? O que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão bêbados. Quando eles falam estão bêbados, entra alguém em ação. Pedro não recebeu a mensagem de Jesus? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nesse momento Pedro se levanta e começa a pregar para eles. Pedro começa a contar uma história para este povo. E no contar da história, querido, o povo começa a sentir a dor do que fizeram com Cristo. Eles começam a sentir nos seus corações a dor. Versículo 36, irmã Andressa, por favor. Saiba, pois, Pedro está dizendo, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes: você sabe por que Pedro falou? Porque Pedro tinha uma chave que Jesus entregou na mão dele. Pedro tinha uma chave e Pedro disse: chegou a hora. Lá no livro de Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações, começando por onde? A primeira mensagem de arrependimento e de remissão de pecados sendo pregada em Jerusalém, se cumprindo uma profecia. Pedro disse: arrependei-vos. E em seu nome se pregasse arrependimento, arrependei-vos para a remissão, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão. Essa Bíblia está escrito perdão, mas a tradução original está dizendo para a remissão dos pecados. Jesus disse para Pedro: pregue em meu nome arrependimento e a remissão de pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Continue, irmã Andressa, porque a promessas vos diz respeito a vós, para aquele povo, os vossos filhos, os filhos dele, e a todos que ainda estão longe, eu e você, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você pode dar glória a Deus, aplaudir o nome do Senhor. Eu e você somos chamados e escolhidos por Deus. Aleluia! Somos chamados e escolhidos por Deus segundo a sua palavra. Você crê que você é um salvo em Cristo Jesus? Nós fomos chamados por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu quero passar algumas referências e encerrar, querido. Vou só passar para você ler em casa, devido ao nosso tempo. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 48. Leia esse texto. Atos 19, do 1 ao 5. Leia esse texto. Romanos, capítulo de número 6. Leia esse texto. Todas as referências que eu estou falando são aquelas que os discípulos batizaram em nome de Jesus. Eu quero concluir até o 41 essa escritura, irmã Andressa. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, batizadas como eu e você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, querido, sobre a única doutrina que Cristo deixou na terra. A única doutrina, o único ensinamento. Vamos ensinar os nossos filhos, vamos ensinar as pessoas, vamos propagar esta mensagem para que outras pessoas, para que milhares de pessoas, para que milhões de pessoas conheçam esta mensagem. E essa mensagem terá que ser pregada no mundo inteiro. Então virá o fim. Esta é a mensagem que o Senhor diz que nós pregaremos antes que venha o fim. Quando todas as pessoas deste mundo conhecerem esta verdade, o fim virá. Eu quero encerrar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Quero ler esse texto e encerrar glorificando o nome do único Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Continua: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve. O que vês, escreve-o num livro, e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante
ao Filho do Homem. Se coloca de pé neste momento. Vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, querido, ele foi visto no céu por João, nesta visão. Ele estava na ilha de Pátimos, mas ele foi arrebatado no dia do Senhor, e ele olhou e viu no meio daqueles 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Eu pergunto para você, quem era o Filho do Homem que foi visto no meio daqueles 7 castiçais de ouro? Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que quando João viu, caiu aos seus pés como morto, e ele colocou a sua mão sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que está vivo, aquele que você está vendo vivo. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A mensagem que deixei nesta noite para você é: Jesus é o único e verdadeiro Deus. A única doutrina que eu e você, querido, recebemos e devemos pregar é essa mensagem que recebemos do Senhor. Que você propague esta mensagem, que você propague este evangelho, que nenhuma doutrina de demônio venha assolar, querido, os teus filhos, a tua descendência, mas que a doutrina do Senhor permaneça dentro da tua casa. Que os umbrais da tua casa tenham o nome do único Deus. Que os teus filhos possam proclamar este evangelho dizendo: o meu Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma ao Senhor neste momento?